Uma subida muito rápida na evolução da doença. E quanto menor o número de casos aparecendo ao mesmo tempo, perceba que esses casos estão mais espalhados ao longo do tempo, maior a capacidade do sistema hospitalar de dar conta, de atender todo mundo. E isso só se consegue quando as pessoas cumprem medidas como isolamento domiciliar. Aquelas que podem, ficam em casa. O professor de pneumologia da USP, Carlos Carvalho, alertou sobre a necessidade desse achatamento da curva. Veja só. Todas as medidas que foram tomadas foi para que, diferente de outros países, essa subida não seja muito íngreme, ou seja, para que não tenhamos no mesmo dia milhares de casos, porque aí o sistema de saúde não vai dar conta. Se conseguirmos afastar para fazer com que o número de casos que se contaminem diariamente ocorra ao longo de semanas, nós teremos condições melhor de tratar e de controlar essa pandemia. Agora, doutor Francisco, para a gente ter essa queda do número de casos, tanto na maior curva quanto na menor curva, significa que muita gente já pegou a doença, a gente começa a ter o que o Ministério da Saúde chamou de cordão imunológico, que é a tal da imunização por rebanho. Explica um pouco esse fenômeno. Tá. Então, à medida que as pessoas vão adoecendo e vão se recuperando, elas vão ficando imunizadas, quer dizer, elas vão adquirindo imunidade, vão adquirindo anticorpos e evitam que ela adoeça novamente. Que também não passa a doença. Isso então vai criando um distanciamento, quer dizer, um número menor de pessoas susceptíveis e o vírus passa a ter menos dificuldade de ser transmitido. Porque se eu tenho contato com vocês dois, você está imunizado, a Ludmila ainda não está, eu posso transmitir para ela, mas eu já não vou transmitir para você. Então, por isso que a gente começa a ter menos casos de doentes. Tá? Então, em um determinado momento, mesmo que a gente não faça nada, vamos pensar numa situação hipotética e dramática em que a gente não fizesse absolutamente nada e continuasse levando a vida normal. Então, ia chegar num determinado momento que, naturalmente, a curva de novos casos iria começar a diminuir. Só provavelmente o impacto, o número de óbitos, enfim, a destruição completa ou o caos no sistema de saúde seria muito grande. Né? Então o que a gente precisa é tentar fazer com que esse afastamento, né, esse aparecimento de casos se dê com intervalos maiores, fazendo com que as pessoas adoeçam com menor intervalo, e aí essa quantidade de pessoas que vai estar imunizada vai demorar mais para aparecer. Né? Então, o achatamento da curva, ele tem o efeito colateral que a gente precisa entender, de fazer com que a epidemia se prolongue. Quer dizer, ao invés de acontecerem todos os casos em 2 meses, isso aí vai acontecer num tempo maior, mas vai acontecer de uma forma que o sistema de saúde vai ter condição de assistir, de atender de forma adequada as pessoas que precisarem. Mesmo porque as pessoas que acabam tendo a doença e indo para uma UTI, acabam ficando muito tempo no leito de UTI, 2 semanas, até mais até. Mas eu queria perguntar para a senhora, porque tem gente que fala o seguinte, mas aí todo mundo fica doente, e perceba só, tem menos gente circulando na rua, tem menos atropelamento, tem menos acidente de trânsito, tem menos casos de violência, as UTIs não devem estar tão lotadas assim. A senhora, como uma médica de UTI, como é que a senhora está vendo o movimento entre os seus colegas ou mesmo na sua vivência pessoal? Então, mesmo na minha vivência aí com os colegas, porque todos os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas estão em contato continuado, trocando experiência, discutindo caso, e hoje realmente nós temos uma ocupação média no Brasil em torno de 80% já das UTIs. Nós já temos estudos desse final de semana mostrando que em 20 estados do Brasil já tem UTIs com ocupação maior que 80%. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que é rara uma UTI ter menos que 10, 12 leitos ocupados por doentes com coronavírus. E é isso que você falou. O doente que vai para a UTI, felizmente, não é a maioria. 80% dos pacientes que se infectam com coronavírus, ele tem a forma leve e, como o Francisco falou, ele vai ser tratado sintomaticamente, com a monitorização dos seus sintomas e, obviamente, havendo uma piora, ele vai procurar assistência médica. Destes 100 doentes, 80 terão a forma leve, 20 vão precisar de internação hospitalar. Desses 20, entre 5% e 10% vai precisar de UTI. E é esse o número que mais preocupa o Brasil. Nós precisamos de número de leitos, de número de profissionais capazes. Espaço físico que não tem no hospital. Espaço físico, né? Não tem para botar as pessoas. E o mundo todo hoje está vivendo uma